Louvado seja Deus, já estamos ao vivo aqui, mais um programa, né, conectado com você. Agradecendo a você que está conectado com a gente. Um poucozinho de atraso, mas estamos aqui para falar do amor de Deus. Esse é o que a Bíblia diz, o seu programa de todas as sextas, sempre a partir das 8h30, 20h30. Hoje um pouquinho mais atrasado, mas tudo está no controle de Deus. Vamos lá, né, pastor Jonas? Boa noite, a paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais um que a Bíblia diz, meu pastor. Amém. Desde já a paz do Senhor a você que nos acompanha. A paz do Senhor, Diácono Gildo. É sempre um prazer a gente estar aqui falando um pouco da palavra de Deus, né? Trazendo assuntos relevantes para nós cristãos. E hoje não vai ser diferente, né? Hoje a gente termina a série que a gente começou sobre a graça, né? Trouxemos aí alguns programas sobre a graça, 3, né? Hoje será o 4º programa e o último para fechar a série sobre a graça. Hoje o tema será os efeitos da graça e nós vamos ver aqui alguns efeitos, algumas mudanças, alguns pontos, né, que a graça ela traz transformação na nossa vida, né? E quais esses efeitos ela gera na vida do cristão. Então você não pode perder, né? Você pode fazer o seu comentário, pode fazer a sua participação. Nós estamos aqui para ouvir sua opinião, para ouvir o que você tem a dizer também sobre o assunto. Então, fica aí ligado com a gente que vai ser uma bênção. Louvado seja Deus. Amém. Então, esse é o último programa falando sobre a graça, né, pastor Jonas? A gente fez. Primeiro foi a natureza da graça, depois veio a salvação pela graça. Isso. E o penúltimo programa a gente falou sobre... Deixa eu dar uma olhada aqui. O preço da graça. O preço da graça. E hoje vamos falar sobre os efeitos da graça. Fica aí conectado com a gente. Convida um parente, convida um amigo. Compartilha aí no teu Facebook, no teu WhatsApp. Mas vem com a gente porque o assunto é bom. Os efeitos da graça. Vamos ver qual esses efeitos, né, pastor Jonas? É isso aí. Vamos lá. Deixa eu te perguntar o seguinte. Fale um pouco sobre os efeitos da graça, pastor Jonas. Vamos saber esses efeitos da graça. Fale um pouco logo aí no começo, no início do nosso programa. Bom, eu separei um texto que fica lá em Judas, né? Judas, que só tem um capítulo, então é o versículo 4, né? Judas é um livro pequeno. Apenas um capítulo. O versículo 4 de Judas vai dizer o seguinte: certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem. E negam Jesus Cristo, nosso único soberano Senhor. Então, olha o que o Judas quer estar dizendo, né? Ele diz: homens se filtraram no meio de vocês, né, dissimuladamente, transformando a graça de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo em libertinagem, né? Então esse é o texto escolhido, e a gente vê aqui que no tempo aqui já da igreja primitiva, né, da igreja dos apóstolos, dos pais da igreja, já havia certos tipos de pessoas com pensamentos ou achismos e doutrinas falsas, né, os falsos mestres, é o intitulado aqui o capítulo, né, contra os falsos mestres, né? É o capítulo aqui. Então, já pessoas com heresias, falsas doutrinas, procurando viver da sua maneira, com a sua imoralidade, dentro, mesmo estando no seio da igreja, né? É aquele famoso, diz assim, não tem nada a ver, não é pecado, né? Não, isso aí não é nada não, né? Então, é esse tipo de pessoa aqui que Judas está se referindo, né? Que se queriam viver da sua maneira, com suas concupiscências, né, seus desejos imorais, no meio da congregação. E ele diz que essas pessoas têm uma aparência de ovelhas, mas são lobos disfarçados, né? Ele vai dizer aqui no capítulo que se infiltraram dissimuladamente no meio dos cristãos, pregando uma graça
de libertinagem, né? Dizendo assim, não, nós somos salvos, mas está aqui, vamos continuar da maneira que nós estávamos. Isso já no tempo lá da igreja primitiva, né? A gente vê essa falácia, né? De uma graça barata. Aí o apóstolo vai dizer, estão transformando a graça em libertinagem. Sim. Né? Então, a gente vê isso aqui desde o princípio. E por isso a gente tem que entender, Diácono Gildo, que a graça, como nós falamos nos outros programas, ela nos leva à obediência. A graça é apenas a porta de entrada para a salvação. Né? Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O apóstolo Paulo vai falar isso em Romanos. Mas ele também vai falar em Romanos, capítulo 6, versículo 1, o seguinte. Sim. E agora, pecaremos mais para que a graça abunde ainda mais? Aí ele mesmo vai responder, de maneira nenhuma. Né? Sim. Romanos, eu vou até ler o texto. Não se anime com isso. É um texto muito interessante, que fala sobre essa questão de libertinagem, né? Sim. Olha aqui o que Romanos capítulo 6, verso 1 vai nos dizer. Ó. Romanos 6, 1 diz assim, ó. Que diremos, pois? Ele faz uma pergunta, né? Permaneceremos nós no pecado para que a graça abunde? Aí ele responde no verso 2. De maneira nenhuma, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Né? Então ele diz assim, ó, nós que já estamos mortos para o pecado, então na medida que nós entramos pela porta da graça, o Deus de toda graça nos dá a salvação mediante a graça, né? Quando nós entramos na porta da graça, o apóstolo ele vai dizer que nós morremos para a antiga vida de pecados. Então essa antiga vida de pecados não faz mais parte do nosso cotidiano. Por isso que ele vai dizer, e agora? Que diremos agora? Que entramos na salvação, que fomos salvos pela graça. Nós diremos o quê? Né? Ele começa a falar no capítulo anterior, no capítulo 5, sobre frutos de justificação pela fé. Né? Ele fala do verso 12 até o verso 21 sobre o pecado e a graça. Aí ele chega a uma conclusão com essa pergunta. E agora, o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? Aí, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Né? O carregador, irmão Gildo, ele desconectou ali. Eu acho que é lá na entrada. Deixa comigo. Para não cair a live, né? Ok. Pronto, então eu vou continuar o raciocínio aqui. Só dar uma mexidinha aí no carregador. Pronto. Então ele vai dizer o seguinte. Amém? Se não é extensão. Então ele vai dizer o seguinte, ó. Perdão, irmãos, vamos continuar aqui. Pronto, conectou de novo. Amém. Então a live, se Deus quiser, não vai cair, é lá mesmo, viu, gente? O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele, né? Então isso, ele refuta aquela ideia de que uma vez salvos... Sempre salvo? Não é isso que eu ia dizer. Uma vez que fomos salvos, nós podemos viver da nossa maneira. Eu não vou falar que entrar no mérito calvinista. Okay. Então, existe esse pensamento, e ele começa a falar sobre o pecado e a graça aqui nos versos anteriores, e diz assim, ó, como assim por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também por um só homem, só um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Aí ele diz, porque como pela obediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Perdão, pela desobediência de um, que é Adão, né? Foram feitos, reinasse pela justiça para a vida eterna por Cristo Senhor, nosso Senhor. Então olha aqui que interessante, ele vai falar que pela lei abundou o pecado. Mas o quê? A lei me leva a pecar? Não, não é isso que ele está dizendo. É um texto que a lei nos mostra o pecado. Nós já falamos isso em outro programa. A lei nos mostra o pecado. Então, quando nós olhamos para a lei, nós observamos quão grandes pecadores nós somos.
A lei, ela tem o poder de dizer onde é o erro, né? E o pecado é a transgressão da lei. Então, quando nós olhamos para a lei, nós vemos que nós somos transgressores e estamos impossibilitados de obedecer a Deus. É por isso que ele vai falar que pela lei abundou o pecado. O pecado se mostrou para nós pela lei, né? E pela graça, mas onde abundou o pecado, onde a lei me dizia que eu estava pecando, superabundou a graça. A graça, ela cobriu aquela multidão de pecados que outra hora eu tinha. Mas isso, após isso, não me isenta uma responsabilidade, que é o que nós vamos ver aqui, que é os efeitos dessa graça. Né? Não me isenta essa responsabilidade. Por isso que ele vai dizer, e agora? Ele faz uma pergunta quando termina de falar isso. E agora? Permanecemos nós no pecado, para que a graça abunde ainda mais, já que a lei nos mostrou que nós estávamos em pecado, né? E agora? A lei nos mostra que nós estávamos em pecado. Nós continuamos no pecado? Aí ele vai dizer, não, se a lei te mostrou que você estava errado, de maneira nenhuma. Nós não podemos permanecer no pecado para que a graça abunde. Né? A graça, ela abunda, sabe de quê? De que maneira? De modo nenhum. Nós estamos mortos para o pecado. Como viveremos ainda nele? A lei nos mostra que nós estávamos pecando e agora a graça nos possibilita uma vida de domínio próprio. Nós agora estamos mortos para aquela antiga vida, para aquele pecado. Aí a graça nos coloca numa responsabilidade. E os efeitos da graça é nos justificar. A graça nos justificou do nosso pecado, né? Como ele diz, olha, a lei, pela lei, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, para que o pecado abundasse. A lei mostra onde é o nosso erro. Se não existisse a lei, nós não saberíamos o que é o pecado, né? Não saberíamos o que... E agora, nós temos que permanecer no pecado para que a graça abunde em nós? Não. A graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Porque o pecado que antes nos dominava, a graça nos possibilita de ter poder sobre ele. Nós não somos mais escravos do pecado. Ele vai dizer, olha, agora não. Superabundou a graça. Para quê? Para que nós, agora que estamos mortos para o pecado, como nós podemos viver nele? A graça, ela dá um empoderamento sobre o pecado. Verdade. A graça nos possibilita a obediência. Se não fosse a graça, nós não teríamos obras. Até as obras de justiça que nós fazemos para Deus é através da graça. Olha aqui, para que o homem não se glorie, como diz o apóstolo Paulo. Nós não podemos se gloriar, porque até nosso ato de bondade não vem de nós mesmos. O apóstolo Paulo vai dizer isso. O bem está em mim. Não, o mal, perdão. O bem eu quero fazer, mas não consigo, né? Então ele diz que o bem que ele quer fazer, ele não consegue, mas ele acaba praticando a maldade, fazendo o que é mal, né? Verdade. Mas ele diz que existe uma lei que domina sobre ele, que é a lei do pecado, mas quando ele faz algo que é bom, não faz da sua própria vontade, mas porque o Espírito de Deus está nele. É Paulo falando sobre esse dilema da luta de carne e espírito, né? Carne e espírito. Carne e espírito. Então, nós não somos arrancados à natureza humana no momento que a graça nos alcança, irmão Gildo. E você que nos assiste. Muitos acham que quando nós somos alcançados pela graça e a salvação chega até nossas vidas, nos é arrancado a natureza pecaminosa. Não é assim. Nos é implantada uma nova natureza, uma natureza espiritual, mas que conflita com a natureza carnal que nós já tínhamos. Que era o que Jesus estava explicando para Nicodemos sobre o novo nascimento. Aquilo que é nascido da carne é carne, mas aquilo que é nascido do Espírito, né, é Espírito. Então, nós temos um novo nascimento espiritual que nos coloca uma natureza espiritual. Porque antes nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas quando entramos pela porta da graça e a salvação nos alcança, nos é enxertada uma natureza espiritual, que conflitua com nossa natureza carnal. Por isso, essa natureza espiritual, ela nos dá o poder de subjugar a natureza antiga, de subjugar a natureza carnal, de ter domínio próprio, de ter os frutos aqui da justificação. Olha o que ele vai dizer. Tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus. Romanos 5.
por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Olha que domínio. Paciência é domínio, né? E a tribulação, ela nos dá essa paciência, né? E a paciência, experiência, a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão. Porque Cristo, ó, no verso 6, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por o justo, pois poderá ser que pelo bom alguém possa morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a graça nos alcança, e ela nos tem esse efeito de nos justificar. Mas, apesar de nós sermos justificados, ela continua colocando em nós uma responsabilidade de quê? De não permanecer neste pecado, né? Por isso o apóstolo Paulo diz, de maneira nenhuma, não podemos continuar ainda no pecado. Ele vai responder, ele faz uma pergunta, continuaremos nós ainda no pecado? Não, de maneira nenhuma. Já que nós estamos mortos para isso, como viveremos ainda nele, né? É praticamente as palavras que Jesus também disse para a mulher adúltera. Não te condeno, mas vá e não peques mais. Então, falando um pouco sobre os efeitos da graça, é isso, é a justificação que nos coloca também como justificado diante de Deus. Antes nós tínhamos uma dívida impagável, éramos considerados mortos espiritualmente. Ele nos implanta uma natureza espiritual para que nós possamos obedecer a Deus, subjugar a natureza antiga, ter domínio sobre a nossa natureza antiga, que antes nos escravizava. Antes nós éramos escravos das nossas paixões, dos nossos pecados, da nossa concupiscência, como o Senhor fala na sua palavra para os judeus lá, aquele que pratica o pecado é escravo dele, né? E ele veio dizer que veio libertar desse jugo do pecado, né? O pecado trazia esse fardo da escravidão, mas Jesus nos coloca como justificado diante de Deus, nos dá acesso à porta da graça, irmão Júlio. E quando nós acessamos essa porta da graça, somos justificados, nós estamos também recebendo poder e autoridade de Deus para subjugar a natureza pecaminosa antiga, para ter o domínio sobre ela e não viver uma vida mais em pecado. Olha aqui que interessante, né? É diferente da graça que esses irmãos infiltrados na igreja aqui que Judas está falando, no capítulo 1 de Judas, diferente deles. Que o Judas chega a dizer, estão transformando a graça do nosso Senhor em libertinagem. Estão transformando a graça de Deus em desculpa para pecar. Estão transformando a graça de Deus em carta com liberação para pecar. É isso que muitos têm feito. Achando, nós vivemos o tempo da graça. Aqui, Judas já confrontava isso. Sim, vivemos o tempo da graça, mas a graça, no decorrer dos nossos programas, desses 3 primeiros programas e o de hoje, nós vemos que a graça, ela nos dá o acesso a Deus, né? Mas ela nos coloca na responsabilidade de obedecer. Não é que nós somos salvos pelas obras, as obras vêm depois da graça. Primeiro vem a graça, somos salvos pela graça. Não era por mérito nosso, porque todos nós estávamos mortos em delitos e pecados, todos nós, não tinha ninguém que agradasse a Deus, não existia um justo sequer, só um, que pela obediência dele, nós somos agraciados com o seu favor. É pela obediência de um, pela obediência de Cristo, que nós somos alcançados e temos acesso a Deus e acesso às suas bênçãos celestiais, ao céu de glória. Amém. Me empolgo, hein? Louvado seja Deus, é bom, o assunto é bom. Você está no que a Bíblia diz? Hoje falando sobre os efeitos da graça, né? Obrigado a você que está conectado com a gente. Um abraço para você. Você que está assistindo aí, me fala aí como é que tá o sinal da internet, que eu tô aqui mesmo, estou sentindo um pouco fraca e algumas vezes trava. Você que está assistindo aí, tá desse mesmo jeito? O áudio tá bom? O áudio tá bom. Tá Só bom. a internet que às vezes está travando aqui no meu. Não sei se está travando para mais irmãos. Fala aí pra gente como é que está chegando a nossa internet. Vamos continuar aqui, pastor Jonas. Hoje, como a gente está falando sobre os efeitos da graça, me fala aí como se manifesta essa graça, pastor. Bom, então, a gente vê aqui
A manifestação da graça, irmão Gildo, Sim. ela se dá... Deixa eu ver aqui. Ela se manifesta com o plano da salvação em Jesus Cristo. Por quê? Porque em Jesus Cristo nós passamos a ter a graça, o favor imerecido, cumprindo as promessas da antiga aliança, né? A profecia, né, de que foi ensinado em todo o período da antiga aliança sobre o sacrifício, né, sobre a vinda do Messias. Tinha as profecias de Isaías, outros profetas profetizaram também. Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou, né? Então, todo esse ensinamento que o Messias viria, ele se manifesta ali de forma plena em Jesus Cristo, né? E o Deus de toda graça, ó, tem um texto que vai dizer: o Deus de toda graça, e a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Manifestar é tornar-se visível. Então, como se manifesta essa graça, né? Essa graça se torna visível em Jesus Cristo, que é a realidade daquela... Um texto sagrado vai dizer que aquele simbolismo todo era a sombra de uma realidade plena que aconteceria, da realidade que estava no porvir, que estava no futuro, né? Então, aqueles sacrifícios de animais que eram imperfeitos, né, mas que tiveram a sua eficiência em apontar a vinda do Messias, em mostrar de forma didática o que era o justo morrer pelo injusto, o que era o sacrifício, que deveria haver derramamento de sangue, trazendo ali um ensinamento sobre o Messias. Então, tudo aquilo ali era uma sombra. A graça não se manifesta naquilo, não é nas leis cerimoniais, não é nas leis sacrificiais, não é no sacrifício diário que o sacerdote fazia pelo povo. Ali era simbolismo do que aconteceria no porvir, que se manifesta em Jesus Cristo, né? Se manifestar é revelar, é trazer do oculto ao revelado. Então, esse é o texto grego, o seu sentido no original do grego, né? Trazer do oculto o que estava escondido para a luz, para as claras, né? É como o sol. O sol sempre estava lá. Jesus sempre estava lá também, no céu, trono de glória, no seu céu de glória. Assim como o sol está lá, mas precisa vir o dia para que a gente possa contemplar o sol, não é verdade? Então chega também o dia do Senhor se manifestar aos homens. E se manifestou fazendo-se, como diz o texto sagrado, a semelhança do pecado. Para que pudesse, a semelhança do pecado, se fez pecado, se fez pecador, né? O que esse texto está querendo dizer? Não interpretem mal, não está dizendo que Jesus pecou, que era pecador. Ele se fez semelhança do pecado, ele se fez homem. Nós éramos a imagem do pecado. Adão, o primeiro homem. Vai dizer que o primeiro Adão é terreno, e o segundo Adão, que é Jesus Cristo, comparado ao primeiro, é espiritual, né? É espírito vivificante. Então, ele se fez semelhança do pecado. Por quê? Porque Adão é a característica do pecado. Nós somos pecadores. E não adianta você, ou eu, ou você, irmão Júlio, chegar e colocar tudo da culpa em Eva e em Adão. Não, é natureza humana. Se nós estivéssemos lá, pecaríamos também. Se nós estivéssemos lá, no lugar de Eva, no lugar de Adão, cometeríamos o mesmo pecado. Nós nascemos de Adão, somos descendência do pecado. Então, Deus se faz semelhante ao pecado para manifestar-se, para se revelar aos homens de forma que pudesse os homens compreender, né? Porque ele sempre estava lá. O sol nunca deixou de brilhar, o sol da justiça, que é Jesus Cristo, sempre estava lá, eternamente estava lá no lugar dele. E ele se manifesta aos homens para que os homens pudessem o ver, o contemplar, o tocar, o sentir, né? Porque ele conhece o homem mais do que ninguém. Era para que o homem pudesse o conhecer. Não foi para que ele pudesse conhecer a raça humana. Ele é o Criador. Não precisaria ele fazer isso. Mas era para que o homem pudesse o compreender. Que ele é também
que ele se faz a imagem das criaturas para poder se colocar no lugar dela. Então, Jesus se manifesta com a graça, essa graça se manifesta em Jesus Cristo e de forma substitutiva, assim como o Cordeiro da Antiga Aliança substituía, né, o pecado, ele também substitui o pecado por nós. E ele se manifesta de forma graciosa, cheio de bondade, cheio de verdade, não havia engano nele, ou foi obediente até a morte, morte de cruz, nos trazendo esse benefício glorioso que é o acesso a Deus, a reconciliação com Deus, que havíamos perdido desde lá do jardim, no pecado de Adão, havíamos perdido a reconciliação. Todos nós estávamos condenados à morte, mas Cristo nos deu direito à vida. Então, essa graça se manifesta nesse plano maravilhoso que é o plano da salvação. Louvado seja Deus, você está no que a Bíblia diz, hoje falando sobre os efeitos da graça. Você que está conectado com a gente, que chegou agora, Aleluia. A gente está falando sobre o efeito da graça, o último programa falando sobre graça, né, pastor? O próximo nós começa sobre a lei, né? Sobre a lei. Falar Teremos sobre uns lei. 4 programas ou 5 aí falando sobre a lei, né, Diaco? Com certeza, não perde não, porque assunto sobre a lei é Destinamos bom, hein? um mês para a graça e vamos destinar mais ou menos um mês para a lei, né? 2 meses fazendo sobre lei e graça, graça, né? e lei. Talvez nós passe um pouquinho de um mês. A lei tem muito assunto bom. Tem, muito bom. Um abraço assim como aqui. a graça. Verdade. Um abraço para a nossa querida irmã Nadir Borges. Um abraço para você, minha irmã Ivonete Caires. Louvado seja Deus. Júlio César, nosso querido Júlio César, da IAP Horizonte, né? Estávamos em reunião nesse instante com ele lá. Glória a Deus. Por isso que o pastor Jonas teve que chegar um pouco atrasado, né, pastor? Ruth Cassiano também está conectado com a gente. Glória a Deus. Josi Almeida, minha esposa. Glória a Deus. Jéssica Gomes também. É a minha. Louvado seja Deus, que bom que as nossas varoas estão nos assistindo, né, pastor Jonas? Temos que ter em casa nosso maior admirador e colaborador, né? Com certeza. Luzia Alencar também está conectado com a gente. Um abraço, minha irmã. Perdi aqui alguns nomes porque, vou ser sincero para você, a minha internet está um pouco travando. Não sei se só a minha. A irmã Nadir Borges, ela é lá da IAP. Ela é lá de Cascavel, no Paraná. Pai do Senhor, minha Deus. irmã, um sábado abençoado para você. É verdade. Vai dizendo aí qual é o estado, qual é a cidade, né? Pra gente, quando você entrar, a gente já saber da onde você está falando, de onde você está conectado com a gente. Chegando aqui, nosso querido irmão Daniel Gomes, também da IAP Horizonte, né? Diácono Daniel. Você tá bem lá, Servo né? de Na Deus. IAP Horizonte. Tem um servo aí lhe acompanhando quando a gente Glória entra, a Deus, né? é verdade. Os Louvado irmãos seja são uma Deus. bênção. E comentem aí, viu? Vocês estão... Verdade. Continuando aqui, pastor Jonas, me fala aí quais as características dessa graça, pastor Jonas. Quais as características? Vamos lá. Antes, eu quero só que, antes Fica que à fuja vontade. da minha memória, Fique à vontade. nós promessistas, a nossa diferença nesse cumprimentar do sábado é Sim. sábado abençoado. Viu? Sábado abençoado. Sábado né? abençoado. Isso. Feliz sábado é a Certo. sétimo. Nós somos promessistas. Então, um sábado abençoado para você, minha Glória a irmã, meu Deus. irmão. Que bom, legal. A nossa diferença é essa. Isso. Sábado abençoado. Glória a Deus. Vamos lá? Vamos lá, continue aí, pastor. Pergunta? Quais as consequências dessa graça? Né? Pronto. Então, nós falamos aqui de uma graça que Judas combate aqui a libertinagem, né? E nós sabemos que a graça não é um passaporte para pecar. Sim. A graça não é e nunca foi. Não dá direito, né? A graça nunca foi uma carta que Jesus veio entregar para dizer, pronto, agora vocês podem pecar. Não. Pelo contrário, nós já falamos aqui, estamos desde o primeiro programa falando, que ela nos empodera sobre o pecado. Com a graça de Cristo, pela justificação em Jesus Cristo, nós podemos subjugar a velha natureza e dominar sobre ela. Ela não mais tem domínio sobre nós. Por isso que nós não vivemos mais no pecado, como disse o apóstolo Paulo. E quando ele faz essa pergunta, e agora? Viveremos, pois, no pecado para que a graça superabunde, né? Porque o versículo anterior diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, vamos viver agora pecando deliberadamente, vivendo em pecado para que a graça superabunde em nossas vidas? Aí ele vai dizer, de maneira nenhuma. Como nós, que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele?
Olha aqui, responde tudo, né? Esse texto do apóstolo Paulo. Né? Então a graça nunca foi o passaporte para pecar. Apesar de muitos hoje, muitos cristãos também, de maneira equivocada, interpretam esses textos de Jesus, resumindo os 10 mandamentos, né? E eles entendem que Jesus veio mudar as leis, veio fazer uma reforma, dizer assim, não, aquilo ali não vale mais e agora é isso. Embora Jesus muitas vezes diz, viste o que foi dito, né, no passado. Eu, porém, vos digo. Jesus disse muito isso. E há uma confusão no meio cristão de achar que Jesus estava mudando alguma coisa. Jesus, ele apenas veio cumprir a lei. E não adianta dizer, o fim da lei é Cristo. Sim. Sim. Eu vi essa pergunta no último programa que a gente fez. Muitas pessoas vão dizer, e o fim da lei é Cristo. Não adianta dizer que o fim da lei é Cristo. Então pronto, então porque Cristo veio, ele anulou todas as leis? Não. As pessoas entendem de forma errada o texto. Se o fim da lei fosse Cristo, se Jesus viesse dar fim à lei, ele estaria abolindo todos os mandamentos. Isso seria um erro. Um erro de interpretação que tem feito com que a graça de Cristo seja transformada nos dias de hoje em libertinagem, em passaporte também para pecar, anulando assim os mandamentos de Deus. E Jesus Cristo nunca veio fazer isso. O fim da lei é Cristo. Qual lei se refere ali? Certo, as leis cerimoniais. Cerimoniais, né? As leis cerimoniais findaram em Cristo. As leis de sacrifício. As leis de sacrifício. Essas leis tiveram seu fim em Jesus Cristo. Por quê? Porque, como eu disse já há alguns minutos atrás, elas simplesmente serviam para conduzir o povo a Cristo, Sim. ter um entendimento de forma didática, né, de forma ali contínua, de que veria o Salvador, o sacrifício perfeito, morrer pelos seus pecados de uma vez só e definitivamente pagaria o preço que era necessário ser pago. Então essas leis serviram até Jesus para quê? Para apontar o Messias. Então o fim da lei era o quê? Revelar Cristo. O fim da lei cerimonial era o quê? Manifestar Cristo. Trazer do oculto ao revelado, manifestar Cristo. Aí isso era o fim da lei, leis cerimoniais. Mas há uma lei moral que precisa ser observada, né? Então, o fim da lei é Cristo. Muitos pegam esse texto e aí acabou, tá vendo? Aqui acabou a lei. Não existe isso. Não acabou. Não, Jesus vai dizer também, céus e terra passarão, mas as minhas palavras, os meus mandamentos não passarão. Eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Nós pregamos um Cristo que veio obedecer. Verdade. Nós não pregamos um rebelde. Nós não pregamos um Cristo que veio pregar libertinagem e nem dar uma desculpa para que alguém possa pecar. Nós não pregamos um Cristo que veio dar uma carta de libertinagem para as pessoas pecarem. Não. Há muitos que dizem assim, Cristo quer só o meu coração, não importa a maneira que eu vivo. Não. Ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E eu o amarei e será amado de meu Pai. Louvado seja Deus. Então eles são um só. Um só que eu digo em essência, porque nós sabemos que a Trindade, a doutrina da Trindade, né, para alguns Trindade, é um ser pessoal, né, são 3 pessoas com a essência de Deus. O que faz eles serem um só em Deus é compartilharem do mesmo atributo, onisciência, onipresença, onipotência. Então nós sabemos o que significa, né? Explicando aqui um pouco para quem possa não ter um entendimento do que é um Deus só que nós acreditamos. É um Deus em essência, que se manifesta na triunidade divina. 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo, Deus Pai e Espírito Santo. Todos 3 seres pessoais, né, que se manifestam para nós, seres humanos, como 3 pessoas distintas, mas que compartilham os mesmos atributos, em essência são um, que é Deus, só eles têm. Por isso que só eles são Deus, né? Então, aqui explicando um pouco de forma rápida, mas é isso, irmão Gildo. Então, Jesus Cristo nunca veio pregar, chutar o balde da lei e dizer, pronto, agora faz o que der na telha. Não, existe lei.
Ainda existe a lei. Céus e terra passarão, mas nem um jota, um tio será mudado da lei. É o que Jesus Cristo disse. Aí hoje as pessoas pegam as palavras de Jesus, distorcem e dizem, tá vendo? Não preciso mais obedecer. Não preciso mais guardar mandamento. É interessante, né? Era o que no tempo de Judas estava acontecendo com alguns, olha aqui, alguns ímpios infiltrados. O Judas vai chamar de ímpio, não vai chamar nem de crente. Era ímpio, vivendo de maneira impiamente no meio da congregação dos justos, dos santos. E ele começa a combater. Olha, estão transformando a graça em libertinagem, estão transformando a graça em desculpinha para estar pecando, para estar vivendo de maneira imoral, para estar vivendo de forma que desagrade a Deus. Perdão da expressão. Muitos não têm vivido o tempo da graça, não. Têm vivido uma desgraça mesmo. Verdade. Uma desgraça. Por quê? Porque a sua própria vida, né? Porque acha que não precisa obedecer mandamento, pode servir a Jesus de qualquer jeito. Vão com aquela desculpa. Deus só quer o meu coração. Deus quer nossa obediência. Sim. Ele vai dizer para aqueles que continuam pecando, e ele vai dizer a palavra mais dura que o ser humano vai ouvir na face dessa terra, é dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Vai ser a palavra mais dura que alguém pode ouvir. É ouvir da boca do próprio Deus. Apartai-vos de mim, que eu não te conheço. E ele vai dizer o quê? Vós que praticais a iniquidade. É que continuou, e ele disse para quem? Para aquelas pessoas que estavam dentro da igreja, dizendo assim, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome profetizamos, em teu nome curamos, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo, e ele vai dizer, nem vos conheço, apartai-vos de mim, vós que continuam pecando, vivendo uma vida de pecado, vós que nunca abandonou. Tem pessoas que nunca... inteira, né? Os efeitos da graça, irmãos, é transformação de vida. Aí como eu posso dizer que fui alcançado por Cristo, se eu vivo a mesma vida diante de aceitá-lo? Quando nós passamos pela porta da graça, existe um processo na salvação. Justificação, conversão. Somos justificados pela graça. Sim, somos justificados. Nós não merecemos a justiça. Nós merecemos a condenação. Nós merecemos o castigo. Mas fomos justificados. Isso é graça. Aí entramos no processo da salvação. Que é o quê? Conversão. Perdão. Mudança de rota. Conversão significa isso. Convergir. Quando você está dirigindo no carro, o GPS vai dizer, faça uma conversão à direita. Opa. Você vai mudar a rota. Sinal é. Conversão significa convergir, mudança de rota. Se eu estava indo linha reta para a condenação e a destruição, conversão me faz voltar. Né? Voltar em direção a Deus novamente. Então eu vou convergir, fazer uma curva, um retorno. Pegue o primeiro retorno à direita e volte para Deus. Aleluia. É isso o processo da conversão. E quando não passamos por isso, estamos indo para onde? Que graça nos alcançou, se nós não entramos ainda no processo de mudança de rota. E essa conversão nos leva a entrar também em outro processo da salvação, que é santificação e perseverança. Primeiro, somos justificados, há a conversão em nossas vidas, depois, santificação e perseverança. Glória a Deus. E o que nos santifica? A palavra, os Aleluia. mandamentos. Né? É os mandamentos que nos faz entrar no processo também da santificação. Não existe graça sem lei e lei sem graça. Por quê? Porque se a lei não me mostrasse o pecado, para que serviria a graça se não existisse pecado? Se não existisse lei, não precisaria a graça ser manifesta. Mas porque existia uma lei dizendo que eu estava morto em meu pecado, em meus delitos, e estava condenado ao juízo de Deus, precisou de uma graça. E Jesus manifesta essa graça a nós. Então somos alcançados para entrar então, no processo da salvação. Justificação pela graça, santificação e perseverança. Justificação, segundo lugar, instantaneamente, mudança de rota. Conversão. Né? Depois da conversão, santificação e perseverança. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. O Senhor Jesus vai dizer, o próprio Deus vai dizer. Depois do processo da santificação e perseverança, aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse, capítulo 2. Então, santificação e perseverança, para então
o estágio final, glorificação. Quando nós ressuscitarmos no corpo incorruptível, estaremos concluído o processo da salvação. Até lá, nós estamos em quê? Santificação, perseverança. Santificação, perseverança. Até a volta de Cristo, ou até descermos ao pó. Para que, naquele grande dia, nós sejamos glorificados. Então, o efeito da graça é esse. Nos leva a uma vida de santificação e perseverar na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Programa abençoado esse de hoje, viu? E uns irmãos aqui abençoados chegando com a gente. Francisco Barros. É o Pastor Barros? Conhece. Pastor Barros, isso é uma honra, meu irmão. Isso é uma honra, viu, meu pastor? Ter o senhor como telespectador da gente. Glória a Deus pela sua vida. Ele diz paz e graça. É isso aí, companheiros. Glória a Deus, meu pastor. Seja bem-vindo, meu irmão. É uma alegria pra gente, né, pastor Jonas? É isso aí. Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui. Maria Rosane também está conectado com a gente. Francisco Batista, chegando aqui. Josivane Almeida, minha cunhada lá em Horizonte, conectado com a gente. Diácono Stanislau chegou por aqui. Cadeira faz cativa, tempo. desde cadeira cativa. do começo do programa, há Ixi, 2 anos atrás. Há muitos anos. Uns 2, 3 anos. Diácono Stanislau aqui conectado irmão, com pela a gente. força, pela é ajuda. verdade. Sempre aqui conectado com a gente. Assim como nossa querida irmã Raquel de Vils, né? Sempre conectado com a gente. Há nomes aqui familiares, né? São nomes familiares. Quando o Diácono Gildo começa a ler ali, eu lembro logo. A gente já lembra, né? Maria Pereira chegando aqui com a gente também. De Maringá. Ela lá de Maringá. Paz do Senhor, minha irmã. Um sábado abençoado para você, né? Creio que a maioria é tudo promessista, pastor Jonas. Muito promessista, conectado com a gente. Estamos chegando para o finalzinho do nosso programa. Já vai virar às 22 horas, pastor Jonas. 10 minutos para concluir. Vamos lá para a última pergunta. Tem algum ensino de Jesus que fala sobre esse assunto, sobre a graça, pastor Jonas? Vamos encerrar esse assunto sobre graça, né? 4 programas abençoados com essa pergunta. Se tem algum assunto relacionado com Jesus falando sobre a graça, sobre esse assunto. Há imensos episódios, né, de Jesus falando, levanta-te e anda, né? Tua fé te curou, tua fé te salvou. São episódios da graça, né? A graça se manifesta ali, pessoas pecadoras. Nós vemos um clássico, né, das pregações evangelísticas, né? A mulher adúltera, né? A graça se manifesta ali. A graça quando cruza o caminho das pessoas ali, dos pecadores, dos doentes, dos enfermos. A gente vê Jesus mudando ali a rota, o destino das pessoas, né? As pessoas fazem ali uma conversão, né? Convergem, né? Estavam destinados à morte e à destruição e mudam ali drasticamente o seu destino. Esse é muitos episódios interessantes sobre a graça de Cristo. Mas há uma parábola que Jesus conta e que mostra isso. É uma parábola de um servo que devia ao seu senhor uma quantia que era muito dinheiro grande, no tempo. Né? Era muito dinheiro, era denário, se eu não me engano, que valia mais do que o talento na época. Né? E muitos denários, eu não lembro nem o que era. Eu sei que era impossível para aquele camponês pagar aquela dívida, para aquele servo pagar. E o seu senhor perdoou. Né? O senhor perdoou o servo. E ele recebendo perdão, tinha um servo dele que devia a ele muito pouco. Não era nem em denário, era em talento, que era uma moeda mais barata. O que ele fez, esse servo? E esse servo não desceu esse perdão de Deus, esse perdão de... perdão de Deus, né? Esse perdão que foi perdoado a ele, não desceu para o seu coração, a ponto de também perdoar o seu próximo, o seu semelhante, né? Que ele devia muito pouco. E é interessante... essa parábola, eu não lembro onde fica, mas se alguém quiser nos auxiliar aí, nós até lemos ela aqui. Se alguém puder dizer onde fica localizado, pastor que lembrar aí. É interessante que ele não perdoando, aí e essa parábola ela mostra muito, irmão Judão, uma parábola que o próprio Jesus disse sobre a graça, né? Se nós queremos o perdão de Deus, também temos que perdoar, né? Olha que a oração que Jesus nos ensina do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores. Né?
Então, ó, e esse assim como nós perdoamos, é algo que já aconteceu. Então, para que nós possamos alcançar o perdão de Deus, temos que primeiro perdoar o nosso próximo. Temos que primeiro perdoar aqueles que nos ofendem. Perdoar aqueles que não mereciam o perdão, mas que, pela graça, também nós perdoamos. Então, é praticamente isso que Cristo fez conosco. O que ele retrata naquela parábola é o que muitas vezes nós fazemos com o perdão, que queremos o perdão de Deus, queremos ser perdoados das nossas ofensas, das nossas iniquidades, mas quando o irmão pisa no calo, meu Deus, sai de baixo. Não perdoa. Quando o irmão fala uma coisa e que ele não gosta, meu Deus, sai de baixo. Que ele não venha que nem aqueles acusadores lá que iam apedrejar a mulher adulta, que cada um vem com uma pedra na mão, né? Ele vem com 7, né? Que nem diz o ditado. Então, às vezes nós agimos como nessa parábola. Queremos o perdão de Deus, mas não estamos abertos a perdoar a quem nos ofende, né? A quem nos maltrata. Então, essa parábola retrata o que Jesus fez conosco, né? Deus nos perdoa, né? E uma dívida impagável. E nós, por muito pouco, estamos brigando dentro das igrejas. Nós, por muito pouco, estamos reclamando, trazendo divisão, em vez de somar, ajudar e ir para cima pela causa do reino, do evangelho. Nós estamos ali com picuinha, né? Rachados, brigados, sem se falar com o irmão dentro da igreja. Isso não é o que Deus quer de nós, irmãos. Nós tínhamos uma dívida, irmãos, que era impagável. Aí nós vamos estar discutindo e brigando por besteira, por algo que nem flui nem contribui, como diz os antigos aí, né? Nem flui nem contribui. Verdade. Eu vinha do Horizonte para cá hoje, Aleluia, da reunião que a gente estava tendo lá, e a rádio ligada e uma pregação acontecendo. E o pregador falava o seguinte, se eu não me engano, ele falava mais ou menos sobre o cenário atual do Brasil, né? Essa questão política, né? Essas coisas. E muitos cristãos até dentro, levantando a bandeira cristã no meio político, que não, assim, não vem a causa a gente discutir. Nós já tivemos um programa, né, sobre o cristão e a política também, já falamos sobre isso. Mas que muitos defendendo a bandeira cristã, as causas evangélicas, tudo, e brigando, mas falta uma sabedoria às vezes, né? Verdade. No meio cristão, às vezes eles brigam entre si por coisas supérfluas, né? Em vez de estar discutindo sobre estratégias para salvar vidas, estratégias de salvação, de levar o evangelho a almas que estão se perdendo, estão brigando por um cargo, estão brigando por uma posição, não conseguem perdoar o irmão que olhou com cara feia, que não deu a paz do Senhor direito. Verdade. Que aí tudo é motivo para assim, não fazer nada em prol do reino. Isso precisa ter um amadurecimento no meio do povo cristão, porque muitos a gente vê sair e com a desculpinha, aquela desculpa, eu não fui com a cara de fulano, irmão falou isso, irmão pisou no meu calo, então, não vou ficar naquela igreja porque irmão é assim, 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 os irmãos, tanta gente errada na igreja e tal, e as pessoas fazendo as coisas erradas e eles começam a usar essas desculpas para viver da sua maneira, né? Para viver da sua libertinagem, né? Então, é o que muitos têm feito, transformando a graça em libertinagem, e falta muita sabedoria em nós, cristãos, para que nós venhamos entender, irmãos, que prioridade para nós somos salvos para o quê? Para a obediência, para a prática das boas obras, né? E obedecendo a Deus, nós temos que fazer o quê? Amar nosso próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Primeiro, Deus sobre todas as coisas, a sequência é essa. Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas relacionado aos 4 primeiros mandamentos. Próximo como a mim mesmo os outros 6. Então a graça nos leva à obediência da lei, não tem para onde correr. A graça nos leva à obediência a Deus, não tem para onde correr. Jesus nunca veio... Os efeitos da graça são esses. Nos dá empoderamento, poder do alto, poder de Deus, para nós podermos subjugar a velha natureza, a natureza antiga, e podermos não ser mais escravos do pecado, agora dominar, ter domínio próprio, porque o Espírito
está pronto. A carne é Glória a fraca. Deus. Então a carne, estando fraca, nós conseguimos subjugar ela. Porque Verdade. o Espírito é forte. O Espírito está pronto. Glória a Deus. Diácono Stanislau, ele pede para você ler o versículo aqui que se encontra lá em Hebreus 5 e no verso 9. Abra aí para a gente ver. Acho que ele quer acrescentar alguma coisa sobre a graça, né? Hebreus o quê? Hebreus 5, capítulo 5. Atendendo o pedido do nosso amado irmão Stanislau. E o versículo 9. Diz assim, ó. Deixa eu ver. Antes de você ler aqui, deixa eu ver aqui. Nosso querido Jefferson Ferreira. Sabe quem é? Dondon. Nosso querido Dondon. Quanto tempo eu não vejo esse cara? Pensa de Deus, meu irmão. Eu conversei com ele esses dias. Foi. E ele disse que se reconciliou esses dias. Glória a Deus. Eu Faz tempo agradeço que eu a não Deus vejo. pela sua vida, meu irmão. Gente boa demais, meu irmão. Permaneça firme, que Deus Verdade. tem algo grande para fazer na sua casa, na sua família, né? Em você e Verdade. através de você. Ismael. A obra que ele começou, ele é fiel para cumprir, para Ismael, terminar. Né? Verdade. Com certeza, meu irmão. O texto do irmão Stanislau, como é? Hebreus 5, 9. Hebreus capítulo 5, verso 9, diz É. assim, ó. E sendo ele consumado, ele hace causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. É o que nós estamos falando. Verdade. Eita. Né? Sobre a obediência, né? Que bom, meu irmão. E sendo consumado, veio-se a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Muito bom o texto, viu, meu irmão? Obrigado. Pela colaboração. Bom, é bom quando tem irmãos que contribuem também. Com pergunta, né? Esse texto que eu li, que eu Sim. falei antes, né? Antes do texto do nosso amado irmão, é muito distorcido também, né? Uhum. A carne é fraca, né? Carne é fraca. Aí, o espírito está pronto e a carne é fraca. O texto diz assim. Uhum. Mas o espírito está pronto por quê? Porque o espírito que Deus colocou em nós, a natureza espiritual, ela está pronta para subjugar a natureza carnal. Por isso que a carne é fraca se comparada ao poder que Deus nos dá pela graça para podermos ter o domínio próprio. Uhum. Ele diz assim, eu não vim chamar Justo? bons, justos, justo, mas né? pecadores ao arrependimento. É isso? Vim para os doentes, né? E esse arrependimento, nós recebemos a graça e a graça nos empodera sobre a nossa natureza carnal, que antes nos dominava e nos escravizava. Louvado seja Deus. Ismael Ferreira aqui conectado com a gente. Um abraço para você. Pois bem, pastor Jonas, chegamos no final do nosso programa, né? 2 para as 22 horas. Vamos concluir. Agradecendo a você que ficou conectado com a gente até agora. Um abraço para você. Lembrando que o nosso horário normal é 8h30. isso, 20 horas e 30 minutos. Nós estamos ao vivo aqui com você. Sempre quando você conectar lá, que a gente ainda não tiver, porque a gente teve algum imprevisto, mas a gente... Em alguns minutos a gente vai começar, porque a gente sempre tem aquele compromisso, né, pastor Jonas? Com certeza. De estar conectado com você, e sabemos que você já tem aquele horário habitual para nos assistir. A gente é muito grato por a sua presença, né? Então vamos orar, pastor, agradecer por esse programa. Se tem algo mais a acrescentar, fique à vontade aí, pastor. Eu acho que 1 hora já é o Sim. bastante. Já falamos muito, né, sobre o assunto. Já estamos falando há 3 programas, hoje Há é o 3 4º, programas, né? E haja graça, né? Deus de toda graça, Ele nos tem dado graça também para Verdade. estar há 4 programas falando sobre esse assunto maravilhoso, irmãos. É verdade. Rapaz, o irmão Lucas chegou agora. Rapaz, irmão vai ter que pegar o programa, Sim. irmão Lucas. Vou dar aqui a letra para você, tá bom? É isso aí. Você agora vai participar da oração. Depois, se você quiser assistir como chegou agora, você assiste na íntegra, porque vai ficar compartilhado aí no Com certeza. Um abraço, meu irmão. Facebook. Um abraço ainda pela sua... por você ter chegado aqui, né? Deus abençoe a sua e a vida. paz de Cristo, meu irmão. Eu creio que em breve você vai chegar mais cedo e vai interagir com a gente, como ele sempre fazia, Ele é bom, né? ele é muito bom, ele gosta de comentar. Irmão Lucas, ele acrescenta de vez em quando tem alguns comentários aí muito bons. É verdade. Próximo programa, vamos falar sobre a lei, meu irmão Lucas. Fica conectado com a gente aí. Sobre a que lei. Estamos Pode chegando aí. trazer até ele um programa, como ele mora aqui pertinho, para Isso. dar uns Verdade. comentários. Né? Vamos trazer. Vamos fazer, né? Vamos Vamos. prometer aí um programa diferente, trazer um convidado uma vez ou outra, né? Com certeza. Pá. Olha, ó, a promessa ficou feita ao vivo, viu? Vamos cumprir. Vai preparando aí, meu irmão, porque você foi convidado agora pelo pastor Jonas, viu? E quando ele convida, meio que tem eu ter convidado, viu? Estamos aí para fazer a obra de Deus. Vamos preparar mesmo, né? Algum programa sobre isso. Pastor Barros diz, benção. Obrigado, meu pastor. Deus abençoe a sua vida.
Vamos orar, né, pastor Jonas? Amém. Agradecer por esse programa, mais um programa concluído, no nome santo de Jesus. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus é eterno Pai, Deus de toda graça, de misericórdia, Senhor. Deus que se fez pecado por nós, Senhor. Pagando, Senhor, o preço que nós não poderíamos pagar, Senhor. Trazendo sobre nós justificação, Senhor. A esse Deus de toda honra. O nome que está acima de todo nome. É a esse Deus que nós glorificamos e agradecemos por ter concluído essa série sobre a graça, Senhor. E te pedimos também misericórdia e graça, sabedoria, entendimento da Tua palavra para iniciarmos a série sobre a lei, que estará na próxima sexta-feira. Nós estaremos iniciando para a honra e glória do Senhor. Nós também agradecemos a cada irmão, cada irmã, pastores, irmãos em Cristo Jesus que assistiram essa live, que compartilharam, aqueles que irão assistir, abençoa, concede graça também para aqueles que não conheceram ainda o Teu Evangelho, que esse programa possa ser a porta de acesso a esta graça, a essa salvação que Cristo tanto nos amou e manifestou a todos os homens. Muito obrigado por esse programa, fica conosco, nos dá, Senhor, um resto de sábado abençoado na Tua presença, é isso que eu te peço e já te agradeço. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, grato pela sua companhia, fiquem todos na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro, sempre às 20h30 aqui no Facebook do Ministério de Homens. Amém.